Sexta-feira da Paixão. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Louvo a Deus por mais essa oportunidade. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão. Um dia em que aqueles que professam uma determinada fé trazem em memória a morte do Senhor Jesus lá na cruz, o seu sofrimento, a humilhação, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Mas o que nós trazemos mesmo é a morte dele pregado lá na cruz. Hoje é um dia que muitas pessoas ficam como que um luto simbólico, trazem uma imagem de luto, de dor, de sofrimento, de tristeza. Irmãos, não estou aqui para criticar a fé de ninguém, todos têm a sua fé, a sua liberdade. Eu só queria convidar os irmãos a refletir algo comigo. No mundo espiritual, você sabia que no dia que Jesus morreu na cruz, pregado lá na cruz, você sabia que no mundo espiritual, o único lugar que houve tristeza no mundo espiritual, tristeza, desespero e aflição após a morte de Jesus, foi no inferno. Foram Satanás e os demônios. Após a morte de Jesus perfeita, como o Pai havia determinado, o inferno perdeu naquele momento. Perdeu o quê? O direito e o poder que tinha sobre nós, sobre mim, sobre você. Nós éramos devedores, irmãos. Nós tínhamos uma dívida por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte, e por isso éramos prisioneiros da morte, estávamos destinados à morte. Mas Jesus, quando morre ali na cruz como o Cordeiro de Deus, como sacrifício vivo, em primeiro lugar nós precisamos entender que Jesus se entregou. A morte não tinha domínio sobre ele. Ele se entregou, ele se deu, ele se doou. Você sabia que naquele exato momento, quando Jesus ele dá o último brado na cruz, dizendo: Pai, está consumado. Naquele momento, irmãos, quando ele expira e droba a sua cabeça, houve festa no céu. Imagine você, o pai, enviando o filho para uma missão. Imagine você, o pai, colocando o filho no mundo para uma missão. Qual missão? Resgatar a humanidade que havia perdido. Mas para cumprir esta missão, ele deveria ir até o último instante, até aquele momento que ele inspirou, sem pecar, sem errar, sem falhar. Imagine agora o pai assistindo o filho nesta missão do alto céus. E ali naquele momento, quando ele fala com o pai, já ali, irmãos, creio eu que sabendo que o pai estava olhando, que o pai estava assistindo, ele vai dizer: Pai, eu terminei, está consumado. Eu creio, irmãos, e acredito que no céu houve um brado de glória. Era como se no céu todos declarassem, todos louvassem, glorificassem. Ele conseguiu, ele venceu, deu certo, a humanidade foi redimida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus venceu. A morte de Jesus na cruz não é uma derrota, mas sim uma vitória. No mundo físico, é claro que familiares e amigos, aqueles que o amavam, que o admiravam, se entristeceram, mas somente se entristeceram, sabe por quê? Porque ainda não compreendiam, porque ainda não entendiam qual era o propósito de Cristo. Quando em um momento eles estão chorando por causa dele, ele vai dizer: não chorai por mim, chorai por vós mesmos. Irmãos, se eles entendessem o propósito da morte de Jesus, irmãos, eles teriam dado um brado de glória quando ele expirou na cruz, voltado para suas casas, esperado ao terceiro dia para o reencontrar na sua ressurreição. Mas por não entender, por não compreender o propósito, é claro que eles se entristeceram. Mas a morte de Jesus na cruz representa vitória. A nossa vitória, ao qual ele conquistou, representa a nossa remissão, representa a nossa liberdade do cativeiro, do salário do pecado que era a morte, porque agora em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício e a sua morte lá na cruz, nós temos vida. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele morreu, ele primeiro saiu da glória do Pai, veio ao mundo. Aqui ele morreu, ressuscitou, voltou para a glória do Pai.
E lá ele está, irmão, assentado à direita de Deus, de onde a Bíblia diz que ele reina, de onde a Bíblia diz que ele intercede por nós. E uma coisa é certa, a Bíblia também diz que um dia ele voltará nas nuvens para nos levar para junto dele. Que nós possamos refletir, irmãos, que nós possamos meditar o verdadeiro propósito da morte de Cristo lá na cruz, trazer em memória o seu significado, que possamos crer que ele morreu. Se guardamos um dia de luto por causa da sua morte, que possamos também viver a nossa vida como honra por causa da sua vida, porque ele vive, e que possamos viver também preparados para a sua vinda, porque ele vai voltar para nos levar. Medite nisso, irmãos. Jesus venceu. A morte de Jesus na cruz significa a vitória. A morte de Jesus na cruz representa o sucesso do plano de Deus para nos remir. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem, medite nisso. Tenham todos uma gloriosa tarde de sexta-feira na paz do Senhor Jesus.